Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15 de 1 de 2023. Ontem a gente não teve vídeo aqui para vocês, né? A gente explicou para vocês na aba de comunidades que a gente não teria como gravar, pedimos desculpa para vocês mais uma vez, mas fiquem de olho nas nossas redes aí, né? Para poder estarem bem informados sempre. A gente mandou palpite normalmente lá no nosso grupo VIP, então participe ao menor preço do mercado. Nesses momentos em que a gente acabar não conseguindo trazer vídeo para vocês, é o melhor lugar para vocês se manterem informados e terem as nossas análises de cada uma das partidas. Mais do que isso, as melhores tips para serem feitas durante a noite de NBA. Já vou deixar o recado para vocês de deixarem um like, a meta de 150 likes para esse vídeo de hoje, e se inscrever no canal e ativar o sininho para essas datas com jogos em horários alternativos. Ontem, por exemplo, o jogo que aconteceu mais cedo, a gente conseguiu um belo de um green lá no under entre Bucks e Miami Heat, por isso é muito importante ativar o sininho para não ser pego de surpresa nesses horários diferenciados, né? Porque muitas vezes pode ser o jogo certo para você investir, o mais lucrativo. E hoje a gente começa a rodada às 15 horas com Detroit e New York Knicks. Aqui a gente tem um claro favorito, né? New York Knicks, que além de ser um ótimo time e que está saudável e muito melhor do que o Detroit Pistons, né? É um dos ótimos visitantes que a gente tem na NBA contra o Detroit, que é um dos piores times em geral em toda a liga. Geralmente eu destaco aqui para vocês o quanto que o Detroit Pistons é ruim, né? Eles estão sempre entre os 5 piores ataques, as 5 piores defesas, e aí acaba que a gente nem tem tanta necessidade de justificar o quanto aquele time que a gente vai entrar a favor é bom. Mas hoje vamos fazer diferente, vamos trazer aqui o lado positivo de se investir nos Knicks, jogando como visitante. A gente acredita que eles vençam. Odd de 1,32 eu não acho tão interessante, e para a gente conseguir um odd minimamente interessante, a gente vai ter que esticar muito esse handicap. Então eu esperaria ali no ao vivo essa odd ficar um pouquinho melhor e tentaria pegar um menos 2,5 no máximo ali, pagando em torno de 1,50. Se você quer porque quer se arriscar, não vai ter como acompanhar esse jogo, né? E eu não recomendo muito isso, eu gosto que as pessoas assistam para ficar de olho no cash out. Vale o risco no menos 4,5 odd 1,52, porque como eu digo, é o mínimo que eu gosto de trabalhar, e mais do que isso, né? O Detroit Pistons vem sofrendo derrotas esticadas suficiente para a gente trabalhar com esse item. Então vamos aqui dar uma olhada, né? O New York Knicks é o terceiro melhor visitante na NBA, né? Com 13 vitórias, mas eles têm um jogo a menos do que o Nets e o Celtics, que tem 15 e 14 respectivamente. Jogando como visitante, o New York Knicks está quase ali no top 10 de eficiências ofensivas, mas eles são top 3 de eficiências defensivas. E considerando ali, né, que a defesa do Detroit é ruim, o ataque do New York Knicks deve ser um pouco melhor, né, do que a 12ª posição, pelo menos para hoje. E considerando que o ataque dos Pistons é ruim, dá pra gente pelo menos se manter seguro, porque uma defesa de top 3 não deve sofrer muito contra o Detroit, e com isso deve abrir uma diferença no placar, sim. Outra coisa interessante que eu gosto de destacar para vocês é essa linha aqui, né, na verdade, essas estatísticas de pontos concedidos no Paint. A equipe do Detroit Pistons não é uma grande especialista em bolas de 3. Eles gostam de pontuar pelo centro, sendo que o New York Knicks, o segundo time que menos sofre pontos nesse setor, e nos últimos 3 jogos vem sofrendo ainda menos. Mas a gente também pode destacar o lado ofensivo do New York Knicks, que gosta de pontuar nesse setor. E o Detroit é o segundo time aqui que mais sofre pontos no Paint na liga, então a gente tem um encaixe bem favorável, o suficiente ali, né, para conseguir uma diferença grande no placar e vencer por pelo menos 5 pontos. Então, o jogo entre New York Knicks e Detroit Pistons, com os Knicks jogando fora de casa, é jogável em até handicap de menos 4,5 para o New York Knicks, mas a minha entrada preferida, por mais que a odd não esteja tão alta, é vitória simples do New York Knicks, beleza? Menos 4,5 no máximo, e eles têm que vencer por pelo menos 5 de diferença. Agora vamos destacar aqui o Los Angeles Clippers e o Houston Rockets, mais um jogo aqui de uma equipe claramente superior, um dos melhores elencos da liga do Los Angeles Clippers contra um dos piores times da NBA, Houston Rockets. Eu tenho diversos preconceitos com o Houston Rockets, o que acaba poluindo um pouquinho a minha análise, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas os Clippers não vêm respondendo muito bem para justificar essa odd aqui de 1,24 deles. Essa é a melhor entrada que a gente tem para essa partida hoje? Para essa partida especificamente, eu acho que sim, mas para a rodada em geral, isso aqui é completamente secundário, mas caso você queira investir em Clippers e Houston, porque sei lá, esse jogo a 5 é o único que você vai conseguir acompanhar, eu iria de handicap positivo
do Houston Rockets. Então, para a partida entre Clippers e Houston Rockets, jogo que acontece em Los Angeles, com os Rockets jogando como visitante, a gente vai se arriscar sim no HC positivo do Houston Rockets. A gente vai de mais 12,5 para os Rockets, ou seja, a gente pode vencer a partida ou perder por no máximo 12 de diferença, que a gente garante o nosso green. Mas por que eu estou destacando isso? Bom, os Los Angeles Clippers recentemente perderam a maioria dos seus jogos. Eles não vêm tendo aí, né, um bom mando de quadra recente. Eles perderam aqui 7 dos últimos 8 jogos que fizeram, ganharam apenas do Dallas. É verdade que eles tiveram um calendário aqui complicado, né? Enfrentaram ali o Denver, o Miami, o Indiana, o Boston, times ali, né, de um nível médio para cima, mas ainda assim eles tiveram vários cenários em que eles deveriam ter sido competitivos, como por exemplo contra o Atlanta, que é um péssimo visitante, ou como por exemplo contra o Minnesota Timberwolves, que é um time com muitos problemas internos que ainda não se encontrou, e mesmo assim eles conseguiram perder, e em muitos momentos durante a partida não foram sequer competitivos, eles foram muito irregulares dentro dos quartos, né? Inclusive foram contra o Dallas Mavericks, mas ainda assim conseguiram vencer, porém não por uma diferença de mais de 12 pontos. Então já são aí, né, muitos jogos consecutivos que a gente tem, são todos esses últimos 10 aqui que eles não conseguiram vencer por 13 de diferença ou mais. Então, mais 12,5 Houston Rockets é o nosso palpite para hoje, e a gente tem que tirar proveito também do fato de que o Clippers segue sem o seu artilheiro Paul George, sem o seu principal arremessador de 3, Luke Kennard, e podem perder para hoje John Wall, um All-Star que eles têm no elenco, e o Morris também titular dessa equipe. Beleza? Chicago Bulls e Golden State Warriors, a gente vai ter um encontro aqui de duas equipes que no cenário em que elas estão, que é o Golden State fora de casa e os Bulls em casa, eles não defendem muito bem. Até por isso, acho que o jogo poderia ser muito bem pontuado. De fato, eu acho que ele vai ser, desde que as principais estrelas das franquias estejam em quadra, mas as linhas eu acredito que estão bem esticadas. Aqui a gente tem os jogos recentes do Chicago Bulls, mas o grande fato é que apesar deles serem um péssimo mandante e os Warriors um péssimo visitante, a gente tem um padrão aqui nos jogos do Chicago Bulls que é o seguinte: o W aqui significa são as vitórias deles, né? E o L são as derrotas. A gente pode observar que contra grandes equipes eles jogam bem. Eles venceram o Utah Jazz, que já foi líder da NBA em algum momento. Eles foram bem competitivos contra o Boston nessa derrota, venceram os 76ers, venceram os Nets, foram competitivos nesses 2 jogos contra o Cleveland, né? Apesar da diferença do placar, isso aqui se deu pelo overtime, mas eles estiveram sempre próximos do placar. Eles foram competitivos e venceram contra o Milwaukee Bucks, venceram os Knicks, que são dos melhores times da NBA nessa temporada, o Miami e o Atlanta, que a gente sabe que são times de potencial alto, venceram o Dallas, o Utah Jazz, o Boston, o Bucks lá no começo da temporada, quando o Bucks estava arrebentando. Enfim, o padrão que eles têm aqui é de irem muito bem contra grandes equipes, e isso deve se dar ao fato da motivação dos jogadores, porque nada pode explicar isso a não ser o fator psicológico, o fator preciso e quero ganhar. E considerando aqui que o mercado deu amplo favoritismo para os Warriors, eu acho que o melhor a se fazer é se aproveitar desse histórico na temporada dos Bulls, em que eles foram competitivos contra grandes equipes, e de mais 8,5 do Chicago, né? Claro, isso aqui só é válido se o DeMar DeRozan e o Zach LaVine, que são dúvidas para hoje, né, jogarem, assim como o Vucevic, eles precisam da sua trinca de estrelas à disposição. Do lado dos Warriors, eles estão com o que tem de mais importante à disposição: Curry, Green, Clay, Wiggins, Poole, entre outros jogadores que a gente já sabe de cor e salteado, são os atuais campeões, mas repito para vocês, não são um bom visitante. Então, com o fato de que a gente tem um mau visitante e um mau mandante, a gente decidiu tirar a diferença aí, né? Tendo uma vantagem de pelo menos mais 8,5 pontos, ou seja, a gente pode até perder por 8 pontos de diferença ou menos, e mais do que isso, do fato dos Bulls irem muito bem contra grandes equipes. Beleza? Repito, vamos dar uma olhada aqui, né? Fora de casa, nos resultados do Golden State Warriors, que a gente sabe que é um dos melhores mandantes, mas como visitante, eles são aqui, né, o pior time da NBA, né? O que é bem relevante aqui, é o time com menos vitórias, para falar a verdade, né? Com 4 vitórias apenas, e com uma eficiência defensiva que é a terceira pior. Eles que como mandantes são top 5 ali de melhores, então é realmente bem bizarro. Vamos aproveitar que a defesa deles não funciona
fora de casa para tentar ficar próximo do placar, porque os Bulls, né, recentemente vem defendendo mal. O que justificou aquele acima D que eu disse para vocês é o fato de que são duas defesas ruins. Fechado. Agora vamos para Brooklyn Nets e Oklahoma City Thunder. Os Nets são amplamente favoritos, mesmo sem o Kevin Durant, mas a gente ainda precisa entender o que será desse time sem esse atleta, porque a gente tem um recorte muito curto, apenas 2 jogos sem o Durant, uma vitória, uma derrota, mas eles perderam ali, né, para um dos melhores times da NBA, o que é bem compreensível. Hoje eles encaram aqui o OKC, que é um time que tá jogando acima daquilo que se esperava, mas seguem sendo ruins. Eles vencem alguns jogos também que não deveriam vencer e perdem os jogos para as equipes mais fracas. Eles vêm numa sequência positiva de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, mas o Brooklyn Nets é um dos melhores times do mês e acho que eles vão se encontrar em algum momento sem o Kevin Durant. É um time mais forte, mais completo, com muito mais qualidade individual, um ótimo arremesso ali no na média distância, no espaço curto, e tem jogadores individualmente que resolvem mais problemas do que os seus adversários. Se você tem ali o Kyrie Irving melhor do que o Shai Gilgeous-Alexander como jogador na carreira num geral, a gente tem os coadjuvantes dos Nets também bem superiores. Então acho que o Brooklyn vence, gosto dessa odd de 1,50, não dá pra gente esticar muito, mas eles são mandantes, eles são melhores, vivem melhor momento, são mais regulares que seus adversários, então acredito que eles vão vencer. Não me surpreenderia se o Oklahoma City Thunder cobrisse um handicap esticado alto, porque acho que os Nets não vão vencer com uma ampla diferença. Então acho que os dois são válidos aqui, tanto a vitória simples dos Nets, quanto o handicap positivo aqui de mais 9,5 do OKC, mas a vitória simples do Nets vai acabar pagando um pouquinho melhor, e eu acho mais interessante, até porque, repito, eles tiveram 2 jogos aqui sem o Durant, uma vitória e uma derrota, mas na vitória eles não conseguiram vencer com tranquilidade não, beleza? Próximo jogo aqui, San Antonio Spurs e Sacramento Kings. A gente tem um amplo favorito aqui, mas ele também é visitante, né? O que é bem perigoso a gente ficar investindo em tantos visitantes, seja em handicap positivo ou seja em vitória. Mas o Sacramento Kings é melhor, não tenho o que dizer. Tem os melhores jogadores, está mais pronto para vencer jogos, deve ir para os playoffs, enquanto que o San Antonio Spurs segue um dos piores times da NBA, uma das defesas mais vazadas, um dos piores ataques, não tenho o que dizer. São 3 vitórias seguidas aqui para o Sacramento Kings, enquanto que o San Antonio Spurs venceu apenas um dos últimos 8 jogos que fez contra o péssimo Detroit Pistons. Então não dá nem pra gente dizer que conta, né? Mas por que os Spurs são tão ruins? Porque eles são o pior ataque da NBA, eles são a pior defesa da NBA, né? Desculpa. São um dos piores ataques da NBA, o 4º pior ataque de toda a liga. O net rating deles aí, né, é o pior de toda a NBA, que é esse saldo tirado ali do lado ofensivo pelo defensivo por 100 posses de bola. Geralmente eles perdem os jogos por 100 posses de bola por 9, que é muita coisa. Então dá pra gente acreditar aqui em um Sacramento Kings vencendo, e se eles vencerem, não vai ser no sufoco, vai ser por um bom placar. Acredito, handicap de menos 2,5, Sacramento Kings para essa partida, para a odd ficar um pouquinho ali mais perto de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar, sempre visando pegar no ao vivo essa odd de 1,50 para cima, beleza? Agora vamos aqui de Denver Nuggets e Orlando Magic. O Denver também muito superior. O Orlando Magic é um dos piores visitantes de toda a NBA. Em 21 jogos aqui, né, eles têm apenas 6 vitórias e 15 derrotas. Eles têm vitórias contra times interessantes, de nível médio, desfalcados, nada assim de você ficar impressionado, tirando essas 2 vitórias contra o Boston, que foi em Boston, né? Então é bem relevante, mas ainda assim a gente consegue enxergar o quão eles não são favoritos em seus jogos, o quão a chance deles perderem é sempre grande, muito por conta do seu desempenho ofensivo como visitante. Então, considerando aqui, né, que eles são melhores na defesa do que no ataque, não tá pagando bem a vitória simples do Denver Nuggets, que deve contar com o retorno do Nikola Jokic hoje. E também não tá pagando muito bem ali o handicap. Na verdade, a gente vai ter que esticar muito o handicap para poder pagar bem a favor do Denver. Só nos resta uma coisa: confiar na defesa dos Nuggets, se você acredita que os Nuggets vão vencer, e confiar no fato de que o Orlando Magic tem o 2º pior ataque da NBA jogando como visitante. Somando isso, né, somando esse péssimo ataque do Orlando Magic jogando como visitante, e o fato de que nos últimos 10 jogos aqui
do Denver Nuggets, eles venceram e manteram seus adversários em linhas baixas, a gente vai acreditar na defesa do Denver. É a única opção que a gente tem para essa partida aqui, de fato confiável, pelo menos na minha visão, vai ser trabalhar aqui, né, com abaixo de 115,5 pontos do Orlando Magic. Então, abaixo de 115,5 pontos do Magic é jogável. E eu acho que essas linhas são jogáveis até abaixo de 113,5, beleza? Repito, vamos fazer a nossa análise em cima desse 115,5 para vocês verem como faz sentido. Eles mantiveram o Clippers em 103, o Phoenix Suns em 97, o Lakers em 109 e o Cleveland em 108, além do Clippers aqui também em 91. Mais uma vez, são 5 jogos seguidos mantendo seus adversários com muita tranquilidade em linhas abaixo disso. O Minnesota Timberwolves conseguiu ultrapassar em um jogo de back-to-back, em que a defesa do Denver estava muito cansada, depois de deixar o Boston Celtics em abaixo de 115,5. Então, assim, nos jogos mais recentes, se a gente pegar esse recorte aqui de 7 jogos, eles vêm se defendendo muito bem, e eles se defenderam contra adversários diversos. O Phoenix Suns, que é um time mais lento, que cadencia mais o jogo, mais beleza, estava desfalcado. O Clippers, que é um time mais defensivo. O Lakers, que é um time mais veloz e mais agressivo. O Cleveland, que não é um time tão rápido, mas é um time com uma alta eficiência nos arremessos. Então, assim, eles não enfrentaram nada muito distante do que é o Orlando Magic hoje. Então a gente tem aqui um bom cenário para o Orlando Magic não ultrapassar essas linhas. Outra coisa que eu gosto de ver, o pace das equipes, né, que é o ritmo que essas equipes jogam. O Lakers é o time mais rápido da NBA, mesmo assim ficou em 109 pontos apenas. A gente tem aqui a equipe do Denver Nuggets como as 10 equipes mais lentas de toda a liga, então eles vão dar poucas posses de bola para o Orlando Magic tentar. Orlando Ace, que também está na metade de baixo da tabela em pace, em posses de bola por jogo, né? Esse filtro aqui a gente fez fora de casa sem querer, mas ainda assim ele não muda muita coisa não, tá? O pace do Denver Nuggets segue sendo muito lento, segue sendo aqui, né? Em vez de ser um dos 10 mais lentos aqui, tá quase, e o Orlando Magic ainda é pior, então com 2 times lentos a gente tem poucos arremessos, com poucos arremessos a gente tem menos chances da linha de pontos ser ultrapassada, e mais do que isso, um ataque terrível do Orlando Magic, pouco eficiente, que arremessa pouco ainda por cima, não tem como eles esticarem essas linhas e passarem de 115 na minha visão, né? Outra coisa que é interessante a gente ver é número de bolas de 3, porque por mais que a gente tenha um ataque eficiente, se ele for um ataque que só pontua de 2 em 2, não faz diferença nenhuma pra gente, na verdade é até melhor. O Orlando Magic aqui é um dos 5 times com menos bolas de 3 por jogo na NBA, e se de repente hoje eles tentarem arremessar mais, eles ainda assim não têm uma grande eficiência, uma das 10 piores eficiências em pontos por partida. O Orlando Magic é apenas o 4º time, na verdade eles são o 27º time pior em pontos por jogo, ou seja, o 4º. Na verdade, eles são o 27º melhores em pontos por jogo, ou seja, o 4º pior, marcando 110,3 por partida. Vale a pena a gente fazer esse filtro aqui deles fora de casa? Vamos ver se eles são piores. Se eu não me engano, eles são piores, né? Mas ainda assim, eles vão encarar uma boa defesa no fim das contas, e todos os outros números compensam, mas ainda assim eles são o pior time em pontos por jogo na NBA, ao lado do Milwaukee Bucks, marcando 106,7 como visitante. Beleza? Então vamos nesse under aqui, que é o que eu acredito para hoje. Pessoal, antes da gente pular aqui para os nossos 2 últimos jogos, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho de notificações e também, né, já conheceu o nosso grupo VIP? É hora de vocês fazerem tudo isso, a gente passa os melhores tips lá, com as melhores odds, e mais do que isso, né, com muito mais tempo para estudar e para se aprofundar nos temas. A gente também tem jogos exclusivos lá e muito conteúdo extra, onde a gente ensina vocês a apostar contra e a favor de cada um dos times. Então, deixa o seu like, meta de 150 likes, chamem lá no WhatsApp o nosso parceiro para poder atender vocês, e também se inscreve no canal se não é inscrito. Beleza? O Portland e o Dallas se enfrentam uma noite consecutiva, onde eles jogaram ontem e o Portland Trail Blazers se saiu vencedor com certa tranquilidade. Tudo aquilo aconteceu, na minha visão, por 2 fatores, pelo menos vem do lado negativo do Dallas. Luka Doncic não estava com a mira em dia e é difícil que isso aconteça em uma segunda noite seguida. Mas também Chris Wood esteve de fora. O Portland Trail Blazers é um dos times que mais vem sofrendo pontos para pivôs em toda a NBA. E se a gente for ver, o Chris Wood é o segundo principal cestinha dessa equipe e um dos principais reboteiros também. Ele que tem todas essas médias, tendo jogado muito tempo como reserva. Então, de fato, ele fez e vai fazer falta se não jogar hoje. Ele quer dúvida para essa partida do dia 15 do 1. Vamos ficar de olho nele aí, porque acho que ele é um jogador importante para pontuar
e também para quem sabe o Dallas Mavericks cobrir um handicap positivo, mas enquanto a gente tem grandes chances dele não jogar, vai repetir o que aconteceu no último jogo, o Portland Trail Blazers deve vencer essa partida. Nenhum dos dois times são confiáveis, mas o Dallas Mavericks como visitante é ainda menos, e o Portland Trail Blazers teve uma boa partida do seu principal jogador ontem, o que significa que ele pode estar quente hoje mais uma vez e vai ser difícil segurar ele. Então, para esse jogo entre Portland Trail Blazers e Dallas Mavericks, a gente acredita que os Blazers vencem por pelo menos 2 pontos de diferença. A gente vai colocar aqui um handicap de menos 1.5 para eles, para melhorar um pouquinho a odd, jogavam até menos 2.5. Repito, o Portland Trail Blazers não é um time extremamente confiável, mas o Dallas Mavericks tem uma das piores defesas da NBA jogando como visitante, o que é bem relevante, né? Vamos colocar aqui eles fora de casa para vocês verem como a defesa deles é uma das mais vazadas, é aqui uma das 10 piores defesas, sendo na verdade a sexta pior. E ofensivamente, eles continuam tendo uma boa eficiência, são top 10, mas ainda assim eu acho que eles vão ter dificuldades de se manter no mesmo nível ali do Trail Blazers, ainda mais sem o Chris Wood. E outra coisa interessante que a gente tem para destacar para vocês é o fato de que o Dallas Mavericks, por ser um time muito vazado, e o Portland Trail Blazers, por ser um time irregular na defesa, é que eu acho sim que esse jogo vai ultrapassar essa linha de pontos, que eu acredito que ela está bem interessante. Então a gente vai de acima de 219,5 pontos para o jogo entre Dallas e Trail Blazers, acreditando que o jogo possa ser desenhado mais ou menos como foi ontem, e que foi um jogo muito melhor pontuado do que isso, com o Chris Wood podendo ser adicionado na escalação, inferindo o garrafão dos Blazers, com o Luka Doncic melhorando sua eficiência nos arremessos, e mais do que isso, né, com o fato de que o Dallas é uma das piores defesas visitantes da liga, e também contando com o fato de que, né, se a gente for fazer um recorte aqui defensivo do Portland Trail Blazers, eles não são grande coisa não, são uma das 10 piores defesas da NBA também, tiveram uma melhora recente aí, até que relevante, mas ainda assim, com duas defesas ruins, e artilheiros como o Damian Lillard e o Luka Doncic, não tem como a gente ficar de fora desse over, porque a linha tá realmente baixa. Beleza? Bora aqui para LA Lakers e 76ers. Aqui dá pra gente fazer uma análise mais aprofundada. Eu acho que o Philadelphia vence esse jogo, mesmo que ele esteja uma noite consecutiva, e com Tobias Harris como dúvida. Ele que, na minha opinião, é apenas aí, né, o quinto melhor jogador desse time. É um bom scorer, mas acho que como defensor o PJ Tucker é melhor do que o Tobias Harris no geral. Pelo menos eu acho o PJ Tucker mais imprescindível para esse time, até porque o Tobias Harris tem mais substitutos à altura. Do outro lado a gente tem o Los Angeles Lakers sem o Anthony Davis e o Lonnie Walker IV, que são titulares, e o Patrick Beverley e o LeBron James como dúvida. A chance do LeBron James jogar é muito grande. A gente também tem que destacar os resultados recentes, em que a gente tem aqui, né, 5 vitórias consecutivas do 76ers, 8 vitórias nos últimos 9 encontros entre essas franquias, inclusive o Philadelphia aí vencendo os jogos como visitante, os últimos 2 também. Qual que é a vantagem dos Lakers para essa partida? A equipe do 76ers é um dos times que mais sofrem pontos de contra-ataque na NBA, e o Lakers é o time mais rápido da liga. Certamente eles vão acelerar o jogo para tirar proveito disso dos seus adversários. Então, caso vocês queiram trabalhar com a linha de pontos, vale a pena se no ao vivo os Lakers estiver correndo bastante, tá? Para trabalhar com a linha de pontos somente do Los Angeles Lakers, porque certamente com Russell Westbrook recuperando alguns rebotes e com LeBron também, eles que são explosivos, atléticos, e quando recuperam rebotes já saem armando bem a jogada, né? Acelerando o jogo às vezes até com um passe, eles podem conseguir uma boa linha de pontos aqui, porque por mais que você tenha ali, né, uma defesa de paint forte do 76ers, a gente ainda tem uma defesa de transição deles que vai sofrer em uma partida consecutiva por conta do cansaço. Então, se vocês quiserem trabalhar ali com acima de 110,5 pontos dos Lakers, vejam muito valor, porque eles estão com eficiência ofensiva boa, são um time veloz e tem um encaixe ofensivo favorável, pelo menos nesses pontos de transição contra o 76ers, beleza? Então, acho que o 76ers vence, eu iria só de vitória simples aqui, não dá para esticar o handicap, porque 1,65 também já está pagando muito bem, e porque os Lakers podem surpreender com esse jogo de transição. Então, em relação a pontos, eu trabalhei somente no LA. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua audiência e falou!